E aí, eu sou o Blader e hoje eu trago mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é mais um de Death Stranding. Dessa vez eu trago uma teoria sobre os seres misteriosos que aparecem nos trailers de Death Stranding. Fora os outros mistérios do jogo, essas entidades que flutuam são uma das coisas que mais despertam a nossa curiosidade, com certeza. Muito se deve por elas terem sido talvez a coisa mais chocante do primeiro trailer de Death Stranding, e no terceiro trailer a gente viu ainda mais sobre eles, e a partir disso eu consegui fazer algumas deduções. Mas antes de falar sobre isso para vocês, eu queria mostrar uma coisa que eu percebi olhando um vídeo antigo que eu tinha feito. O terceiro trailer nos deu uma noção melhor de como seria a aparência dessas entidades. Então eu resolvi ver um vídeo antigo meu, e quando eu me deparei com uma determinada imagem, eu tive uma explosão mental. E essa imagem não é de dentro do jogo. No dia 21 de julho de 2016, aproximadamente um mês após a E3 2016, em que Death Stranding foi anunciado, o Hideo Kojima, criador de Death Stranding, e o Yoji Shinkawa, que desenha os personagens de Death Stranding, participaram de uma exposição de action figures. Isso porque o Ludens, que é o mascote da Kojima Productions, recebeu vários modelos de action figures. Mas além do Ludens, havia uma coisa bem especial que muita gente ignorou, curiosamente ignoraram. Eu fiquei com essa action figure na cabeça por muito tempo. Eles mostraram do nada esse boneco sem nome e sem dizer se ele participa ou não de Death Stranding, e sem um motivo aparente. Não foram muitas pessoas que viram esse boneco, por isso que não teve muitas discussões sobre ele, e as pessoas que viram ou não ligaram para isso, ou acharam que sim, pode ser um personagem de Death Stranding, mas não levaram isso muito adiante em discussões. E também tem gente que acha que é basicamente um personagem ali de teste e que não vai ser utilizado. Mas depois do terceiro trailer, em que a gente teve uma visão mais próxima desses seres, me veio automaticamente a imagem deles quando eu vi esse boneco. Se a gente fazer uma comparação entre um dos seres com esse boneco, cara, é muito parecido. Os braços e as pernas finas, o jeito das mãos e também o torso um pouco inclinado. E outra, eles não iriam fazer um action figure em vão, sem motivo nenhum para fazer, porque se ele não está relacionado com o jogo, ou ele estaria relacionado ao material promocional da Kojima Productions, e eles não declararam nada sobre isso, não deram nem o nome do boneco. Então eu creio fortemente que esse boneco seria uma dessas entidades, porque eu creio que cada uma delas é diferente, tem variações. Mas espera aí que tem mais coisas sobre isso para mostrar. Nesse mesmo evento, o Yoji Shinkawa mostrou uma arte conceitual desse personagem. Eu já tinha falado num vídeo passado que o traje desse personagem tem uma tecnologia muito semelhante ao traje do Ludens. Mas vamos focar no assunto desse vídeo. Nessa arte, o personagem parece estar numa posição mais ou menos que flutuando. E essa é uma característica bem evidente nessas criaturas. Mas se a gente realmente for considerar que esse boneco é uma dessas criaturas, a gente vê que ele tem uma variação, que seria ele com essa armadura. Então eu teorizo que esse boneco é sim uma daquelas criaturas, e essa versão com armadura seria como a gente enfrentaria elas no jogo. Ou isso pode ser simplesmente um inimigo comum e não um boss, porque pode ser aquela versão de armadura mais aprimorada de um inimigo. Aquelas variações de heavy armor que a gente vê geralmente em jogos. Mas é claro que também pode ser um boss do jogo. Enfim, essa é a minha teoria de que esse boneco é sim uma dessas criaturas pelo menos, e elas têm variações. Pode não parecer grande coisa para vocês, mas quando eu vi isso, eu simplesmente comecei a quase chorar. Foi uma coisa que eu percebi, e eu também dei uma vasculhada em vários lugares que discutem sobre Death Stranding, no Reddit até, e ninguém falou sobre isso. Então eu achei interessante de trazer aqui no canal, e eu acredito fortemente que esse boneco é realmente uma dessas criaturas. Ok, saindo dessa minha teoria, e vamos falar de coisas importantes que aparecem sobre essas criaturas. A gente viu no primeiro e no terceiro trailer que existem 5 principais criaturas dessas, mas não significa que as criaturas que aparecem no meio do terceiro trailer são necessariamente as criaturas que aparecem no final desse trailer e do primeiro trailer. Mas a gente também não pode descartar a possibilidade delas serem as mesmas. Esses seres emitem sons bem característicos, como a gente viu no primeiro trailer de Death Stranding, logo no final dele.
Quando a gente viu esses seres agindo no terceiro trailer, a gente viu que eles são invisíveis, mas não é basicamente isso. Se esses seres fossem basicamente invisíveis, os pingos da chuva iriam contornar o corpo deles, mas isso não acontece. Isso significa que, mesmo eles deixando aquelas pegadas perto dos personagens, eles não estão exatamente ali. Até porque, se eles de fato estivessem ali, eles iam ver os personagens sem problema nenhum. Até porque, como a gente viu no terceiro trailer, a única forma deles encontrarem os humanos é através do som, e o Sam disse para aquele amigo dele para não falar nada e nem mesmo respirar. Então eu teorizo que esses seres misteriosos não estão na mesma dimensão que eles, e que eles possuem uma habilidade de conseguir ouvir os outros personagens através de outra dimensão e conseguir encontrar eles. Mas o que explica a aparição deles mais adiante no trailer? Se a gente prestar bastante atenção no trailer, os seres misteriosos só vão aparecer de fato depois que aquela múmia, vamos dizer assim, porque parece uma múmia, foi engolida pelo solo. Aí sim, depois que esse corpo foi absorvido, que os seres começaram a aparecer. Então eu acho que esses seres precisam desse corpo que pode ter alguma coisa em especial para conseguir trocar de dimensão, se transportar. E essa ideia parece muito mais relevante por causa do nome do time do Sam, porque na roupa desses membros da Bridges dá para ver escrito Corpse Disposal Team 6, e isso significa sexta equipe de eliminação de cadáveres. Então parece que a Bridges mobilizou diversas equipes para eliminar esses cadáveres. E se não fosse uma coisa tão importante, eles não iriam fazer isso. Então é isso que eu acho, esses seres precisam desses cadáveres para conseguir fazer uma espécie de transição de dimensão. Mas a gente também vê que eles estão atrás de seres humanos vivos. Mas acontece que quando o humano que eles estão levando morre, eles param de levar. Mas por que que eles não absorveram esse membro da Bridges que foi morto pelo companheiro e absorveram aquele cadáver? Só pode ter alguma coisa especial naquele cadáver, não é à toa que ele tá com uma máscara dourada, entre aspas. Depois a gente vê que um desses seres parece que cresceu ou simplesmente apareceu ali, porque uma coisa pode ter acontecido ou outra. Ou já é um ser desses que é maior, ou é um desses seres que cresceu. Ele possui diversos cordões acoplados na terra e também um cordão umbilical gigante, e também começa a levitar tudo, exceto o Sam e a cápsula do bebê. Ele absorve o outro membro da Bridges que não conseguiu se matar e acontece uma explosão. Depois eu faço um vídeo sobre as explosões do jogo. Agora uma pergunta que todos nós temos: esses seres são alienígenas ou são humanos? Eu sinceramente creio que eles são humanos evoluídos. Conhecendo os trabalhos do Kojima e as ideias deles, eu não creio que ele vá colocar um alienígena na história de Death Stranding ou em qualquer outro jogo dele. O Kojima aborda muito questões políticas e de ideologias, então eu acho que ele não vai fugir desse foco na humanidade. E a gente percebe muito em Death Stranding, e até mesmo ele disse que Death Stranding vai abordar muitas questões ecológicas. Então eu acho que ele vai focar num futuro trágico da humanidade e não numa invasão alienígena por algum motivo, que até pode ser culpa do ser humano esses alienígenas terem chegado na Terra, mas eu creio que não. Então é isso, muito obrigado por ter assistido, não se esqueça de clicar no gostei para ajudar na divulgação do vídeo, compartilhar esse vídeo com a comunidade de Death Stranding e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Também não se esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Não se preocupem que a análise do trailer tá chegando. Também sempre lembre de usar o campo dos comentários para comentar sobre as teorias e também criar umas novas. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima, fui!